O Nubank tem mais de 110 milhões de clientes. E realmente você acha que ele faz tudo na mão, tudo manualmente? Como que ele atende essa quantidade gigantesca de clientes? A resposta é óbvia e é claro que não. Atualmente já tem dados que comprovam que eles resolvem 55%, ou seja, mais da metade dos atendimentos, tudo de forma automatizada e com inteligência artificial, sem nenhum humano envolvido nesse processo. E isso faz a empresa economizar milhões e mais milhões. E eu vou te mostrar nesse vídeo exatamente como eles fizeram e como também você pode fazer aí no seu negócio para que você economize muito e consiga aplicar a IA a seu favor. Só para você ter uma ideia do tamanho da empresa que eu estou falando, trazendo um pequeno contexto, o Nubank é um dos maiores bancos digitais do mundo. Inclusive, essa matéria aqui saiu em outubro de 2025. O Nubank atingiu um valor recorde, ultrapassando a Petrobras, que é a gigante aqui do Brasil, liderando o ranking da maior empresa brasileira. Eu estou falando de um valor de mercado acima de 76 bilhões de dólares, estando atrás apenas do Mercado Livre quando a gente fala aí de empresas da América Latina. Contando com mais de 110 milhões de clientes, o Nubank hoje está ativo em 3 países e recentemente conseguiu uma aprovação bancária para operar lá nos Estados Unidos, o que tende a duplicar esse número aí em velocidade recorde. O problema aqui é, como você atende essa quantidade gigantesca de gente sem ter que gastar uma fortuna? E a resposta é simples e objetiva, através do uso inteligente da inteligência artificial. Esse case que a gente vai passar aqui vai mudar completamente como você pensa sobre o atendimento aí no seu negócio. Todo negócio, não importa o nível, não importa a fase, ele passa por gargalos de quanto mais a gente cresce, mais complexidade, mais sofisticação, mais pessoas, mais custos é necessário. Então todo negócio que cresce fica mais caro para que você consiga atender. Matemática aparentemente é simples. O Nubank, por exemplo, ele cresceu de 60 milhões para 112 milhões de clientes, cara, muita gente, em pouquíssimo tempo. Se eu fosse falar de um método tradicional, sem usar inteligência artificial, sem buscar automatizar os processos, eu estaria falando de, no mínimo, o dobro de custo. Pensa que para atender o dobro de pessoas, eu teria que ter pelo menos o dobro de pessoas de suporte. Provavelmente, o dobro de pessoas para a gente conseguir evoluir os aplicativos, desenvolver o site, cuidar de toda a complexidade financeira. Então, estou fazendo uma matemática de pão, que seria pelo menos o dobro. Mas, você sabe que não é muito bem assim. Tem muitas empresas que, dependendo do nível de complexidade, acaba se tornando até mais do que isso. A alíquota de imposto é maior, o grau de complexidade é maior, mas enfim, vamos considerar aqui para que seja algo tangível para que você entenda. Mas o Nubank, ele não decidiu fazer isso. Ou seja, deixa eu pagar então, deixa eu aumentar os custos e ir simplesmente adquirindo mais e mais clientes. Ele foi inteligente a entender, cara, vou crescer, e ele ainda está em expansão, vai expandir para os Estados Unidos, tende a ter mais países abertos na América Latina, porém não gostaria que meus custos acompanhassem os meus ganhos, ou seja, acaba sobrando mais margem, mais lucro para ele a partir do momento que ele precisa de menos pessoas, menos mão de obra para atender mais clientes. E então o que eles fizeram? Começaram com uma parceria com a OpenAI, que seria a dona do GPT. Essa parceria foi fechada em 2024, onde eles implementaram inteligência artificial em diversas frentes do negócio. Então foi feito um investimento massivo em automação inteligente. E isso eu não estou falando que foi simplesmente colocar um chatbot e sair colocando os agentes ali. Não, foi feito realmente uma estratégia de quais são os gargalos, onde que a gente deveria automatizar, o quanto estaríamos economizando a partir do momento que a gente implementa inteligência artificial. Foi feito um estudo, foi feito um plano e executado, e o resultado está aí. Vou chegar nos números para você entender o tamanho do impacto. Essa implementação eu vou dividir em 3 pilares, ou seja, o que o Nubank fez para que se tornasse um case automatizando basicamente mais da metade dos atendimentos que ele possui hoje. O primeiro passo foi a utilização da inteligência artificial nos assistentes de IA.
ou seja, o atendimento direto com o cliente. Pensa que se você tem alguma reclamação ali, putz, estou com algum problema no meu saldo, algum problema na minha conta corrente, estou com alguma dúvida no meu cartão, alguma coisa que o cliente hoje usaria um chat e teria um humano, ele foi o primeiro a ser atacado, onde a própria inteligência artificial respondia, e óbvio que de uma forma extremamente bem treinada, já respondia sem ter envolvimento humano no processo. E trazendo dados reais, hoje é comprovado que pelo menos 55% dos atendimentos de nível 1 são feitos sem nenhum humano envolvido no processo. Também trazendo dados reais, eu estou falando de 2 milhões de atendimentos por mês, então não é algo relativamente simples, e mesmo assim eles conseguiram implementar. E além de não precisar de humano nesse processo, eles ainda obtiveram 70% de redução do tempo de resposta, ou seja, a IA respondendo mais rápido do que um ser humano responderia. É meio que óbvio, lembrando que a IA foi extremamente bem pensada, calculada e implementada, e óbvio, otimizada durante o tempo. Esse foi o primeiro pilar. Já o segundo pilar de implementação foi um copiloto para atendentes. Imagina que tem um ser humano, lembrando que eles não tiraram todos os seres humanos do processo, mas eles reduziram a necessidade pela quantidade de clientes que possuem e vão possuir. Então era como se fosse uma mescla, era uma IA mais humano. Então, basicamente, a IA vai resolvendo os problemas de nível 1, os problemas mais básicos, os problemas mais óbvios, e tem um ser humano e para problemas mais complexos que não podem ou não foram resolvidos apenas com atendimento de inteligência artificial. E qual que seria um exemplo disso na prática? Imagina ali que você conversou, teve um chat usando direto a IA e o cliente. Não teve um humano envolvido no processo. Ao invés do humano ter que ler todo o chat, entender todo o ponto, a IA já vai lá e traz um resumo com os principais pontos, colocando quais são os pontos de atenção, o que deve ser levado em consideração, o porquê que o caso não foi resolvido, tudo mastigado. Então, o que levaria minutos e minutos de cada atendimento já é feito de uma forma muito rápida, em segundos, extremamente mastigado. Um outro exemplo são sugestões em tempo real. Conforme o ser humano está trocando ideia ali com o seu cliente, está resolvendo o caso, a IA vai sendo acionada para dar as sugestões. Nesse caso, era melhor você vir por aqui. Nesse caso, lembre que o cliente ele tem o crédito aprovado. Nesse caso, olha esse benefício aqui que esse cliente tem e que poderia ser oferecido. Pensa que é um jogo onde eles estão jogando como uma dupla. Tem o ser humano e a IA no mesmo time, fazendo com que o atendimento seja feito da melhor forma possível. Trazendo números reais, já é comprovado que pelo menos 45% dos atendentes que hoje trabalham no Nubank utilizam essa inteligência artificial como copiloto diariamente. E eu acredito que esse número vai beirar 100% logo, porque quem não está usando inteligência artificial nos dias de hoje está realmente fazendo uma escolha não tão inteligente. E um outro número que comprova a eficiência dessa implementação é que as consultas estão sendo resolvidas em até 2,3 vezes mais rápidas. Ou seja, os atendimentos, além de reduzidos esforços na implementação número 1, nesse item da implementação número 2 estão sendo também feitos mais rápido. Então pensa que a IA sempre vai te ajudar a fazer melhor, com mais eficiência, o seu trabalho. Então, basicamente, o atendente não fica tendo que procurar informação, tendo que averiguar o perfil do cliente, já tem tudo ali na palma da mão para saber exatamente o que deve ser feito, qual que é a melhor forma e tudo mais. Agora vamos para o terceiro item de implementação aí do case do Nubank. Detecção de fraudes. Isso eu já estou entrando numa seara de segurança, ou seja, quando a gente está falando de uma empresa que é uma instituição bancária, a gente tem possibilidades de fraudes, de inadimplência, de pessoas com nome sujo, e isso poderia antes ser utilizado através de humanos, ser utilizado através de sistemas, que tá tudo bem, rodou por toda uma fase até a chegada da inteligência artificial, que consegue fazer isso melhor e mais rápido do que qualquer humano conseguiria fazer. A IA, por exemplo, ela consegue reconhecer se você está em contato ali com alguém confiável, se você está ali num lugar seguro, então já evita com que tenha golpes, com que tenha fraudes, isso tudo em tempo real, basicamente. Um outro exemplo é combinar texto com padrões de imagem para que você
você consiga detectar padrões ali de possíveis fraudes. Um outro caso é analisar documentos enviados pelos clientes. Imagina que precisa, para comprovar ali uma liberação de crédito, para aprovação de um cartão, para abertura da conta, você precisa mandar o seu documento. A gente vai utilizar inteligência artificial para verificar a veracidade desse documento, se está tudo nos conformes. Então pense que a inteligência artificial, de uma forma muito inteligente, é utilizada aí para evitar ao máximo o número de fraudes dentro do sistema do Nubank. E implementando esses 3 pilares, quais foram os resultados que a empresa Nubank obteve? O custo de atendimento por cliente, essa métrica, ela foi mantida de 70 centavos de dólar a 90 centavos de dólar. E isso eu estou falando enquanto uma base que cresceu de 60 para 112 milhões. Pensa que eles conseguiram reduzir custo aumentando a quantidade de clientes. E quando eu falo do core business do Nubank, a partir do momento que você tem mais clientes, você tem mais receita, você tem mais utilização ali do cartão, da conta corrente, de empréstimos, de consignados e de todos os serviços que o Nubank oferece. Só para você ter uma noção, bancos tradicionais, eles gastam em relação a 3 a 4 vezes mais por cliente. Então eu estou falando de uma redução muito importante para manter uma empresa crescendo de forma extremamente saudável e, óbvio, muito lucrativa. E se levar em comparação, o Nubank ainda roda com esse crescimento contínuo e os custos, a partir do momento que a gente compara com esses bancões, eles são de 65% mais baixos. Pensa que eles gastam 65% menos, ganham mais e são extremamente mais eficientes. Então, cara, pensa que é um baita de um case para que a gente estude e pense que é óbvio que eles fecharam essa parceria com o OpenAI, é óbvio que eles estão colocando IA em todos os setores possíveis, como a gente viu de fraude, de atendimento, mas eu tenho certeza que empresas que têm essa mentalidade de inteligência artificial tendem, como eu sempre falo, ganhar mais, reduzir custo, melhorar a produtividade, ganhar tempo. Então tenha essa mentalidade aí no seu negócio para que você entenda qual que é o uso adequado, o melhor uso para que você consiga jogar a inteligência artificial ao seu favor. Além da eficiência operacional, o que mais o Nubank teve de resultado? Escalar sem perder a qualidade. Enquanto a média do setor está com NPS, para quem não sabe o que é NPS, basicamente é o nível de satisfação do cliente, é uma pesquisa que a gente roda ali para saber se indicaria para um colega, algum amigo, você já deve ter recebido isso, e na verdade isso é uma métrica que prova se os clientes estão satisfeitos com o serviço que está sendo oferecido por essa empresa. A média desse setor, a gente está falando de 36 e é extremamente baixo. Na verdade, você gosta de ir ao banco? Você costuma ir numa agência e ficar feliz estando lá? Você gosta de ter essa burocracia ao ter que solicitar alguma segunda via ou ter algum problema quando você tem um débito indevido no seu cartão? A gente sabe que a gente está lidando com uma coisa bem delicada e o NPS ele é o reflexo disso, mas já no Nubank, que eles fazem um baita trabalho, além de ter um produto incrível, uma empresa de ponta, tecnologicamente sempre à frente, tanto é que estão muito investindo em inteligência artificial, a gente está falando de um NPS de 92, é muito atípico, principalmente falando do setor bancário. Nubank também está entre as menores taxas de reclamação do Banco Central. Isso é um ponto muito positivo. Lembrem sempre que o banco ele tende a ter esse nível de reclamação muito alta. Quem nunca teve um problema com o banco? E tá tudo bem que tenha o problema. Porém, como ele será resolvido, que é exatamente o que faz com que o Nubank seja o que ele é. Então, ele vai resolver o problema de uma forma extremamente mais fácil, mais simples, indo realmente de uma forma disruptiva em relação ao mercado, desde a sua fundação, e continua investindo em inovação, em crescimento, em atendimento ao cliente, em satisfação. Então, é uma empresa que está mostrando aí o seu valor de mercado cada vez mais e tende a crescer. E também a empresa já levou por 9 anos consecutivos o prêmio do Reclame Aqui. Reclame Aqui é basicamente um site onde você pode fazer as suas reclamações e geralmente as empresas têm um setor que responde e busca a resolução dessa sua reclamação. Enfim, é bom você ter ali o prêmio Reclame Aqui. Existe até um selo, né, de top 1000 Reclame Aqui. Então, no fundo, é uma empresa bem avaliada ali. Como eu falei, não existir problema é quase que algo impossível. Porém, caso o problema exista,
o que será feito para que seja corrigido de uma forma muito fácil, muito rápida, muito simples. E é isso que a empresa aposta. Já falando de impacto financeiro, a gente está falando de um retorno sobre o patrimônio ali acima de 30%. A gente está falando de um lucro líquido, isso eu estou falando do ano passado, acima de 2 bilhões de dólares. Então, o que antes era uma empresa que apostava muito em apenas o seu crescimento e vamos expandir, agora ela está gerando muito caixa, tendo muito lucro, então é um case de sucesso absurdamente, e com a inteligência artificial tende a ficar cada vez mais desigual em relação às empresas que não se adaptarem a esse novo mundo. E o que isso significa para o seu negócio? Eu vou passar aqui lições rápidas para que você consiga pegar desse exemplo e aplicar aí no seu negócio. Claro que considerando suas devidas proporções. Primeira lição é: a IA não substitui tudo, mas ela libera o seu time. Concorda comigo? O Nubank aprova que mais da metade dos atendimentos eles são extremamente repetitivos e simples. Por que não fazer isso de forma automática com um agente respondendo para você? E tá tudo bem, eu não estou falando que vai ser apenas o agente e demita todos os seus funcionários, mas eu estou falando que ele vai resolver aqueles problemas mais básicos que tomam muito tempo e dão muito estresse aí no seu dia a dia. Você vai implementar aí, talvez em algumas semanas, um agente de forma estruturada, treinada, e você vai conseguir liberar um tempo absurdo da sua equipe de sucesso, do cliente, da sua equipe de suporte, enfim, você vai ter mais tempo para o seu time fazer outras coisas que vão te ajudar a aumentar a receita e, consequentemente, melhorar a sua produtividade. Lição número 2 que eu trago para ti é para você começar onde está doendo mais, onde você está sofrendo mais, onde está vindo mais sangue aí do seu negócio. Mesmo o Nubank não automatizou tudo de uma vez, então por que você quer ser aquela pessoa que deixa eu fazer tudo agora com IA? Calma, respira, monta uma lista aí, entende o que mais está doendo, o que mais está vazando dinheiro, o que mais está sendo algo extremamente penoso, e bora automatizar essa parte com a ajuda da inteligência artificial. Levando o caso do Nubank em consideração, eles começaram com os atendimentos, depois eles fizeram o copiloto, depois eles fizeram a detecção de fraude, e aí, enfim, é ao infinito e além, sempre entendendo que a IA está aqui para ser usada a favor aí do seu negócio. Lição número 3 é que a inteligência artificial é um investimento e não um custo. Levando em consideração a história do Nubank, onde hoje mais da metade dos atendimentos são feitos com inteligência artificial. Levando também em consideração que houve uma redução de tempo de 70% no atendimento. Então pensa que eu estou fazendo muito mais com muito menos. Então leve em consideração que, se fosse um humano fazendo, provavelmente eu já estaria gastando mais dinheiro, fazendo mais lento e provavelmente com uma pior qualidade. Por que enxergar a IA apenas como um custo? Pense que, se você comparar um humano com uma inteligência artificial fazendo essa atividade, você vai mudar a sua mentalidade entendendo que a inteligência artificial ela vai ser mais barata, mais rápida e com uma melhor qualidade. Então, não veja apenas como custo. A quarta lição que eu acredito que você pode levar aí para o seu negócio é que a qualidade ela não precisa cair. E por que eu estou falando isso? O maior medo que eu escuto dos empresários é que, nossa, eu colocar um bot, um robô, ele vai frustrar meu cliente, que ele precisava de um contato mais humanizado, que ele precisava ter contato direto comigo, porque eu conheço ele. Cara, para pensar. Às vezes, quando você quer resolver um problema, se coloca essa reflexão. Você está ligando porque a sua conta de luz veio errada. Você realmente quer um contato humanizado? Onde vai demorar 10, 15 minutos para você cair num atendente e a partir disso o atendente vai ter que visualizar qual que é o seu CPF, depois vai visualizar qual que é a conta que não foi paga e qual que é o problema, foi em que data, ou você simplesmente fala, cara, tô com esse problema, show de bola, já estou cuidando. Pensa que não tem que ter fila de atendimento, você é o nono da fila de espera, espere mais 7 minutos para ser atendido. Para que eu vou fazer isso com inteligência artificial, uma vez que eu consigo atender em escala e mantendo a personalização, entendendo já antes de você chegar quem que é o cliente, qual que é o possível problema que você pode ter, qual que é uma sugestão de resolução. Eu, como consumidor, eu quero resolver a minha conta de luz.
Eu não quero ficar batendo papo com o atendente. Na verdade, existem casos que vai exigir um pouquinho mais de explicação, um pouquinho mais de contexto, mas em sua grande maioria, e o Nubank é a prova vivo disso, que mais da metade dos casos, e eu tô falando de 2 milhões de casos por mês, então eu tô falando com segurança que pelo menos 1 milhão de casos no Nubank, eles são resolvidos simplesmente porque eles não tiveram medo de, o meu cliente vai querer falar comigo. O cliente, ele quer resolver o problema. A partir do momento que você resolve esse problema, tá tudo certo, ele vai continuar gostando e indicando a sua empresa. O Nubank, ele não fez nenhuma mágica, eles fizeram de uma forma muito estratégica a melhor utilização da inteligência artificial, coisa que você também consegue fazer aí no seu negócio. Eles identificaram onde a IA poderia substituir o trabalho repetitivo, coisa que você também pode fazer. Eles implementaram em fases, uma coisa de cada vez, começando onde está sofrendo mais, coisa que também você pode fazer. Eles mantiveram os humanos. Eu não estou falando que vamos substituir por completo os humanos, mas eles mantiveram os humanos, é óbvio, onde realmente importava, onde realmente tinha necessidade, inclusive implementando copilotos que fazem com que os humanos tenham superpoderes. Ao invés de ter que ficar lendo histórico de conversa, já tem aqui em bullet points exatamente o que você precisa saber. Em 20 segundos você está antenado de todo o papo que rolou durante esses 2 dias aqui de interação. E o resultado do Nubank foi que eles cresceram 2 vezes sem dobrar os custos, coisa que também você pode fazer aí no seu negócio. Agora pensa aí no seu negócio, vamos lá, mergulha para dentro aí. Quantos % do teu atendimento é pergunta repetida? O que você acha? Quanto que é essa porcentagem? Se você não sabe ainda, tá na hora de planilhar essa parada para entender onde eu vou atacar primeiro. E o pior, quanto que você gasta por mês com isso? Quantos funcionários, ou se você ainda não tem funcionários para esse setor, quanto do seu tempo você gasta por mês com essas atividades extremamente operacionais e repetitivas? Leve essa reflexão para casa e se você quiser implementar inteligência artificial aí no seu negócio de forma correta, de forma inteligente, de forma estratégica, saiba que pode contar comigo. Eu estou deixando o link aqui na descrição, você pode me chamar, vou te atender com o maior prazer e te ajudar a implementar a inteligência artificial aí no seu negócio para que você consiga ganhar mais dinheiro, para que você consiga reduzir custos e que você consiga melhorar a produtividade sua e de todo o seu time. Eu peço que você deixe o joinha nesse vídeo caso tenha feito sentido alguma coisa para você, caso você tenha extraído algum insight. Peço que você se inscreva no canal porque venho soltando vídeos de inteligência artificial que vão ajudar a crescer os seus negócios. E para finalizar, eu peço que você deixe aqui no comentário para que eu fique sabendo o que você gostaria de automatizar primeiro aí na sua empresa. Qual que seria a primeira atividade, primeira área, primeiro cargo? Muito obrigado por toda a atenção, por ter chegado até aqui e até o próximo vídeo.